Feliz 2021, gente! Espero que esse ano seja mais leve e melhor para todo mundo. Eu tenho certeza que pessoas ao redor do mundo inteiro colocaram o seguinte na sua resolução de ano novo: encontrar um grande amor. Várias pessoas querem conhecer alguém, se apaixonar e viver todas as sensações intensas que só uma grande paixão é capaz de trazer. Hoje eu vou falar do livro que talvez, só talvez, mostre que essa ideia pode ser uma grande furada. Mas antes eu vou dar aqueles recados básicos de sempre. Se inscreve no nosso canal, dá o joinha e ativa o sininho de notificações para saber quando tem vídeo novo. Se você é nova ou novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da editora Antofágica. E agora, nessa cabana, nessa solidão, nessa limitação, quando neve e ferrolhos batem a minha pequena janela, você é meu primeiro pensamento. Eu estou falando do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, do alemão Johann Wolfgang von Goethe. O meu alemão é inexistente, mas a minha empolgação com o livro é grande. Vem comigo. Werther é certamente um dos personagens mais sensíveis de toda a literatura. A gente não sabe ao certo a idade dele, mas ou ele é um adolescente ou é um jovem adulto. Ele não é um homem maduro marcado por experiências de vida. Ao contrário, ele exala uma certa juventude e às vezes esbarra até na ingenuidade, como é típico dessa fase da vida. No dicionário existem várias definições para a palavra sensibilidade e algumas delas são importantes para a gente entender quem é Werther. Sensível é alguém que 1. É capaz de receber com facilidade as impressões ou sensações externas. 2. Que exige delicadeza e habilidade no tratamento. E 3. Que se impressiona ou se comove com facilidade. Depois de apenas algumas páginas, a gente já percebe como Werther tem essas 3 características. Ele acabou de se mudar sozinho para um pequeno vilarejo no interior da Alemanha e escreve cartas para o seu amigo Wilhelm. A primeira carta é escrita em 4 de maio de 1771 e a última em 20 de dezembro de 1772. O livro é quase inteiro escrito através de cartas. Mais para o final entra uma outra voz narrativa, eu já vou falar mais sobre isso. Mas a gente pode dizer que esse é um romance epistolar, que é o termo técnico para quando o livro tem essa forma das cartas. Epístola é sinônimo de carta. Na primeira parte do livro, chamada Livro 1, Werther fala sobre as coisas que lhe acontecem no vilarejo, as pessoas que ele conhece, o seu desejo de pintar, as suas leituras, ele adora ler o poeta clássico Homero no original, e os seus sentimentos e ideias sobre tudo isso. Uma coisa curiosa é que ele não pergunta nada para o seu amigo Wilhelm, ou seja, ele tem uma necessidade muito maior de falar do que escutar. Ele tem um mundo interior muito intenso que ele quer expressar. Esse é um livro lírico, de expressão da subjetividade do eu. Numa das cartas, a gente conhece um pouco a natureza desses sentimentos e do humor do personagem. Olha só. Quantas vezes apaziguo o meu sangue revolto com o canto de ninar, pois nunca se viu nada tão desigual, tão inconstante quanto este coração. Querido, será que preciso dizer-lhe isto? Você que tantas vezes carregou o fardo de me ver transitar da preocupação para o excesso e da doce melancolia para a paixão nociva. Lidar com as próprias emoções é um desafio para todos nós e dura uma vida inteira. Só recentemente a ciência começou a falar de inteligência emocional, que é a inteligência para lidar com as próprias emoções. Mas parece que para Werther esse desafio é muito maior. Segundo sua carta, seu amigo o viu transitando diversas vezes da doce melancolia para a paixão nociva. Guarda essa expressão com todo o cuidado do mundo. Paixão nociva. O personagem não pertence à nobreza, mas ele tem uma boa situação de vida e durante essa estadia no vilarejo, ele não trabalha exatamente com nada. Além de escrever para Wilhelm sobre as suas transições de humor, ele fala também das suas ideias e pensamentos sobre o mundo e o sentido das coisas todas. Werther tem um lado filósofo bem proeminente. Olha só esse trecho. A vida dos homens ser apenas um sonho já ocorreu a muitos. E essa sensação também me acompanha.
O fato de as crianças não saberem por que têm desejos é unanimidade entre os sábios e os professores e preceptores da corte. Mas também os adultos, tal como as crianças, tateiam como sonâmbulos nessa terra e, como elas, não sabem de onde vêm e para onde vão, e tampouco agem com objetivos reais, sendo regidos também por biscoitos e bolos e varas de bétula. Nisso, ninguém quer acreditar muito, mas me parece algo bastante palpável. Werther enxerga muitas pessoas vivendo como sonâmbulas, sem saber de onde vêm e para onde vão. E, de certa maneira, ele não quer ser assim. A sua sensibilidade extrema o faz ter algumas dificuldades com a realidade mundana e com as concessões que fazem parte da vida. Durante um certo tempo, ele arranja um emprego, mas sofre horrores para se adaptar e para lidar com as pessoas ao seu redor, que ele acha que são muito limitadas intelectualmente. Mas o maior sofrimento de Werther, aliás, são vários deles, porque o nome do livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther, vem de uma paixão não correspondida. Ele se apaixona pela jovem Charlotte, a quem ele chama Lotte, que, por sua vez, está comprometida com Albert. Daí em diante, é Lotte para cá, Lotte para lá, Lotte aparece nos sonhos, Lotte é a perfeição em pessoa, Werther só pensa nela. Ele se apaixona tão intensamente por Lotte que inclusive gosta de sorver, cheirar e acariciar o laço de fita que ela usou no vestido no dia que eles se conheceram e que por algum motivo ficou com ele. Tá, mas espera aí. E os sentimentos de Lotte em relação a ele, quais são? Aí é que tá. Como esse é um romance contado em primeira pessoa, a gente não tem como saber ao certo. Aliás, muito recentemente eu fiz um vídeo também falando de um livro que é em primeira pessoa e que a gente não sabe exatamente os sentimentos da personagem em relação ao narrador. Se você não sabe do que eu tô falando, é só clicar aqui. Em alguns momentos da narrativa, parece que Lotte gosta de Werther, inclusive aprecia traços da sua personalidade que ela não encontra no seu noivo. Mas em outros momentos parece que ela está sendo apenas educada. Mas pro final existe uma cena em que os dois choram juntos depois de Werther ler uma espécie de poema para Lotte. Mas a gente não tem como ter certeza se esse choro vem de um amor que ela não pode viver com ele. Existe uma certa ambiguidade na relação. Mesmo conhecendo Lotte e convivendo com ela, afinal Werther visita frequentemente Lotte e Albert, a gente pode dizer que ele idealiza Charlotte. Aliás, durante a leitura eu fui percebendo que ele não só idealiza ela, como idealiza diversas outras coisas. Existe um trecho que ele inclusive chega a dizer que seria muito mais feliz no lugar de Albert, tendo que mexer com os papéis e resolver todas as coisas que ele tem que resolver. Sabe aquela história de que a gente seria mais feliz se tivesse outra vida? Então, a segunda parte, denominada Livro 2, é bem mais sombria que a primeira. As descrições da natureza não são mais leves e agradáveis como no começo do livro. Aqui surgem tempestades, nuvens escuras e calafrios que aparecem no corpo de Werther diante da lua que dá as caras no céu sombrio. Aliás, esse é um traço maravilhoso desse livro. As descrições da natureza têm tudo a ver com o humor do personagem. E isso tem tudo a ver com o período em que o livro foi escrito, chamado Sturm und Drang, traduzido como tempestade e ímpeto. São anos de rebelião artística. Os escritores queriam se libertar das regras rígidas de composição, queriam ir contra a razão e dar vazão a todos os sentimentos e intensidades que existem na alma humana. Eles estavam em busca da livre expressão da sensibilidade, lembra dela, e de novas formas de escrita. E olha, eu vou te contar que dá para sentir toda essa intensidade durante a leitura. Frequentemente, Werther conta que está com os olhos cheios de lágrimas. Ele sofre de forma dramática, sem moderação. Ele não consegue lidar com o fato de Lotte não corresponder ao seu amor e acaba tendo um final trágico. Esse livro foi escrito há muito tempo e muita gente que não o leu sabe qual é o final. Mas se você é um sortudo ou uma sortuda que não tem ideia do que eu estou falando, eu vou parar por aqui para não estragar a sua experiência. Hoje não tem spoiler. Na segunda parte do livro entra uma outra voz narrativa, chamada Voz do Editor, que narra algumas ações de Werther e finaliza a história. A gente pode pensar que essa voz do editor é a voz do próprio Goethe.
Quando eu terminei o livro, eu estava tão mexida com tudo que eu senti e com a linguagem do autor que eu fui pesquisar na hora quem foi Goethe. Eu quase caí para trás, bem dramática, igual Werther, quando descobri que ele escreveu esse livro em menos de 4 meses, quando tinha em torno de 25 anos. Esse livro foi um sucesso na época, um verdadeiro best-seller e até hoje é um dos livros mais lidos no mundo. Essa edição maravilhosa da Antofágica tem as ilustrações do super quadrinista L.M. Melitti. E prefácio do Pedro Pacífico, o Bookster, um dos Instagrams mais amados de literatura. Eu amo que as edições da Antofágica sempre têm textos extras muito caprichados. Um deles, aqui dessa edição, é da tradutora Cláudia Dornbusch, que traduziu direto do alemão. Ela fala sobre as várias fases da vida de Goethe e conta que a partir de 1775, depois que ele se mudou para a cidade de Weimar, na Alemanha, ele se apaixonou por uma dama da nobreza chamada Charlotte von Stein, para quem ele dedicou vários poemas. Os outros textos extras são da escritora Luisa Geisler, que faz uma carta-resposta a Werther, contando da sua experiência com o livro em várias fases de vida, e do psiquiatra Victor Mehra. O especialista fala sobre o efeito Werther e sobre o que se sabe da relação entre este efeito e as pessoas que passam por sofrimento psíquico extremo. Além de romances, Goethe escreveu poesia, crítica, peças de teatro. Ele também se interessou por botânica, mineralogia, teologia e muitos outros campos do saber. Ele não gostava dos estudos especialistas, ele achava que eles fechavam as portas do conhecimento ao invés de abri-las. Ele viveu intensamente, morreu com mais de 80 anos e teve um profundo desejo de conhecer a totalidade do mundo. Aliás, eu estou pensando em fazer um vídeo sobre a vida de Goethe. Vocês gostariam? Me contem nos comentários. Eu adorei a minha experiência com o livro. Gostei muito das ilustrações que na segunda parte trazem esse estranhamento, essa perturbação que vai acontecendo na cabeça de Werther e tenho certeza que eu vou ler outros livros do autor. O link para você comprar esse clássico da literatura alemã está aqui embaixo e eu quero saber nos comentários qual a sua relação com Werther. Além disso, eu quero que você responda uma outra pergunta. Esse ano a gente quer fazer lives aqui no canal e eu quero saber se você gostaria de conversar comigo ao vivo. Se a sua resposta é sim, deixa aqui a hashtag #EuQueroALívioAoVivo. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal, Liv Piccolo, onde eu também coloco conteúdo sobre leitura, cinema, séries e muito mais. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!